a lei do holocausto e das ofertas dadas ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto arderá sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar se manterá aceso continuamente. Assim começa o 6º capítulo de Levítico, onde o Senhor entrega a Moisés instruções detalhadas sobre os sacrifícios, os rituais e a santidade que deveria marcar cada gesto dos sacerdotes. Já não se tratava apenas de oferecer animais, tratava-se de um sistema sagrado, que representava a comunhão entre Deus e o homem, o perdão dos pecados e a constante lembrança da presença divina no meio do povo. Fogo. O holocausto contínuo. O holocausto era uma oferta totalmente queimada. Nada dela era comida, nada era retirado. Era um sacrifício inteiramente consagrado a Deus, símbolo da total entrega do homem ao Senhor. O fogo deveria arder sem jamais se apagar, alimentado dia e noite pelos sacerdotes. Isso representava a devoção constante que Israel deveria manter, o fogo da fé e da obediência, que jamais poderia ser deixado morrer. O sacerdote vestia suas vestes de linho sagrado e, com grande reverência, removia as cinzas do holocausto consumido pelo fogo. Depois, tirava as roupas santas e colocava outras para levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar limpo. Assim se preservava a pureza do altar e se respeitava o que havia sido santificado pelo fogo do Senhor. O texto reforça novamente: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar não era apenas um instrumento de culto, era o coração espiritual de Israel. Dele subia o aroma agradável das ofertas, símbolo da presença constante de Deus entre o seu povo. Arroz. A oferta de manjares. Depois o Senhor instrui Moisés quanto à oferta de manjares. Era uma mistura de farinha fina, azeite e incenso, que se levava diante do altar. Parte dela era queimada em memória perante o Senhor, e o restante era para os sacerdotes, que a comiam em lugar santo, dentro do átrio do tabernáculo. Mas havia uma regra importante: nada dela podia ser levedado. Assim como no pão da Páscoa, o fermento representava a corrupção e o pecado, e nas ofertas ao Senhor não podia haver símbolo de impureza. Tudo deveria ser puro, limpo, sem contaminação. O Senhor também ordena que quando um sacerdote fosse ungido para o seu ministério, deveria oferecer uma porção diária de farinha, metade pela manhã e metade à tarde, como oferta contínua. Essa porção era queimada totalmente sobre o altar, sem que nenhuma parte fosse comida. Era um sacrifício perpétuo de consagração, um lembrete diário do compromisso entre o sacerdote e Deus. Pomba branca. A oferta pelo pecado. Em seguida, o Senhor fala sobre a oferta pelo pecado, que era um dos mais profundos rituais de expiação. Quando alguém pecava, trazia ao sacerdote um animal sem defeito, e o sacerdote o sacrificava em lugar do pecador. O sangue era levado ao altar, aspergido nos lugares sagrados e o restante derramado na base do altar do holocausto. O sacerdote comia carne dessa oferta num lugar santo, pois ela era coisa santíssima. O ato de comer não era comum, representava a aceitação do sacrifício e a intermediação do perdão de Deus ao povo. Assim o pecado era removido, e a comunhão com o Senhor era restaurada. Mas o sangue e a gordura pertenciam somente ao Senhor, e ninguém poderia tocar neles de modo profano. Se algo do sangue fosse aspergido em uma veste, ela deveria ser lavada cuidadosamente no santuário. Os utensílios usados para cozinhar a carne do sacrifício eram lavados e purificados, e se fossem de barro, deveriam ser quebrados,
pois o barro absorvia o santo e não podia ser usado novamente. Essas instruções detalhadas não eram apenas regras ritualísticas. Eram lições espirituais profundas. A santidade de Deus é absoluta, e aquilo que o serve deve ser puro, consagrado e tratado com temor. O significado espiritual. O capítulo 6 de Levítico mostra que Deus é um Deus de ordem, pureza e santidade. Cada oferta, cada gesto, cada partícula do ritual tinha um propósito simbólico. O fogo que não se apaga representa a presença constante do Espírito de Deus no meio do seu povo. O sacerdote que remove as cinzas nos lembra de que devemos limpar continuamente o altar do nosso coração. A farinha sem fermento fala da pureza do caráter que Deus requer daqueles que o servem. Tudo o que é sagrado precisa ser tratado como sagrado. E no meio dessas leis, percebemos a misericórdia divina. Deus estava ensinando Israel a viver em santidade, mostrando que o perdão e a comunhão sempre estariam disponíveis, mas ao preço do sacrifício e da obediência. Levítico capítulo 7. A lei das ofertas pela culpa, pelo pecado e das ofertas pacíficas. E o Senhor falou novamente a Moisés, dizendo: Esta é a lei da oferta pela culpa, é coisa santíssima. Assim começa o 7º capítulo de Levítico, um dos mais detalhados sobre os sacrifícios que garantiam o perdão e a restauração da comunhão com Deus. Este capítulo revela o cuidado de Deus com cada aspecto da vida espiritual e social de Israel, mostrando que o perdão tinha forma, regra e sacralidade. A oferta pela culpa. A oferta pela culpa era semelhante à oferta pelo pecado, mas com um propósito específico: reparar o dano causado. Ela era feita quando alguém cometia uma transgressão contra o Senhor, seja em coisas sagradas, seja contra o próximo. O ofertante trazia um carneiro sem defeito ao sacerdote, como oferta pela culpa. O sangue era aspergido ao redor do altar, e a gordura, os rins e o lóbulo do fígado eram queimados sobre o fogo. Assim como nas outras ofertas, o sacerdote comia a carne em lugar santo, pois era coisa santíssima. Mas o que distinguia essa oferta das demais era o princípio de restituição. O pecador não apenas sacrificava um animal, ele também devia reparar o erro cometido, adicionando 1/5 do valor ao que havia sido lesado. Com isso, o perdão divino se manifestava em 2 níveis, espiritual e moral. Deus não apenas perdoava o pecado, ele também ensinava o homem a ser justo, restaurando o que foi quebrado. A oferta pelo pecado. Depois o Senhor reforça as instruções sobre a oferta pelo pecado, recordando que ela era extremamente sagrada. O animal sacrificado pelo pecado era imolado no mesmo lugar onde o holocausto era oferecido diante do Senhor, junto ao altar. Aquele que oferecia o sacrifício comia dele, mas sempre em lugar santo, dentro do átrio do tabernáculo. O texto sagrado enfatiza: toda coisa que tocar a carne dessa oferta será santa. Se o sangue tocasse uma veste, ela devia ser lavada dentro do santuário. O vaso de barro em que se cozinhava a carne devia ser quebrado, e se fosse de metal, lavado cuidadosamente e purificado com água. Era um lembrete constante de que o pecado contaminou tudo o que tocava e que o sagrado não podia ser misturado ao profano. O direito dos sacerdotes. O Senhor também estabeleceu, por meio de Moisés, quais partes das ofertas pertenciam aos sacerdotes. A perna direita e o peito do animal das ofertas pacíficas deveriam ser entregues ao sacerdote que realizasse o sacrifício. Assim, cada sacerdote recebia a sua porção como reconhecimento do seu serviço diante do altar.
Deus não esquecia daqueles que o serviam. Os sacerdotes, ao comerem das ofertas, participavam simbolicamente da mesa divina. Era uma comunhão santa, o homem se alimentando do que fora consagrado a Deus. A oferta pacífica. A oferta pacífica, ou oferta de comunhão, representava gratidão e paz entre o ofertante e o Senhor. Havia 3 tipos. A oferta de ação de graças, a oferta por voto cumprido e a oferta voluntária. No caso da ação de graças, o ofertante trazia pães sem fermento, bolos amassados com azeite e pães levedados, uma combinação que simboliza a plenitude da comunhão. Parte era oferecida ao Senhor, parte ao sacerdote, e o restante comido pelo ofertante e sua família. Era um banquete sagrado, onde a presença divina se manifestava como hóspede invisível. Mas havia regras rígidas. A carne da oferta de ação de graças deveria ser comida no mesmo dia. A carne da oferta votiva ou voluntária poderia ser comida no segundo dia, mas nunca no terceiro. Se fosse comida após determinado tempo, seria rejeitada, e quem a comesse levaria a culpa do pecado. Isso simbolizava que a comunhão com Deus é algo vivo e presente, não deve ser guardada, esquecida ou consumida fora do tempo certo. A relação com o Senhor é diária, fresca, renovada a cada manhã, como o maná no deserto. A pureza dos participantes. Deus também advertiu sobre a pureza de quem comia das ofertas pacíficas. Nenhum homem impuro, nenhum que houvesse tocado em coisa imunda, poderia participar do alimento santo. Quem ousasse fazê-lo, seria eliminado do meio do povo. A santidade de Deus exigia pureza não apenas no altar, mas também no coração dos que dele se aproximavam. O Senhor lembrava constantemente que sua presença não podia ser tratada com descuido. A proibição do sangue e da gordura. E o Senhor falou mais uma vez a Moisés, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra comereis. E nenhum sangue comereis, em qualquer das vossas habitações. A gordura pertencia ao Senhor, pois era a porção queimada no fogo do altar, símbolo daquilo que sobe a Deus como aroma suave. O sangue, por sua vez, era o símbolo da vida, e a vida pertence somente ao Criador. Comer sangue era profanar o símbolo mais sagrado da existência e por isso, era terminantemente proibido. Essas leis ensinavam o povo a reconhecer a vida como dom divino, e a respeitar o que é santo e inviolável. O legado das ofertas. Assim o capítulo 7 encerra a grande seção das leis sacrificiais. Cada tipo de oferta, o holocausto, a de manjares, a pelo pecado, a pela culpa e a pacífica, revelava um aspecto da relação entre Deus e seu povo. O holocausto falava da entrega total. A de manjares, da pureza. A pelo pecado e pela culpa, do perdão e da restauração. E a pacífica, da comunhão e da gratidão. Cada rito, cada símbolo, cada chama no altar apontava para a perfeição do sacrifício que um dia viria, o sacrifício supremo, no qual todas essas figuras se cumpririam plenamente. Assim termina o capítulo 7, um hino silencioso de obediência, pureza e comunhão, gravado nas páginas da santidade. Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e o novilho para a oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e convoca toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. Assim começa o 8º capítulo de Levítico, um dia solene e inesquecível na história de Israel.
o Senhor ordena que Moisés realize a cerimônia de consagração dos sacerdotes, no momento em que o ministério sacerdotal é estabelecido diante de toda a congregação. Era o cumprimento das instruções dadas anteriormente em Êxodo. Agora, o tabernáculo estava erguido, o altar pronto, e o povo aguardava em silêncio reverente o início do serviço sacerdotal. A reunião solene. Moisés, obediente à palavra de Deus, reuniu toda a congregação à porta do tabernáculo. O povo se juntou ao redor, observando o que seria um dos rituais mais impressionantes já vistos, a separação de homens comuns para o serviço direto do Deus Santo de Israel. Moisés, agindo como mediador e servo de Deus, apresentou Arão e seus filhos diante da assembleia. A atmosfera era de reverência e expectativa. Cada olhar se voltava para o altar, para o santuário, para a arca, o centro da presença divina. A purificação e as vestes sagradas. Primeiro, Moisés lavou Arão e seus filhos com água. Era o ato inicial da purificação, símbolo de que ninguém poderia se aproximar de Deus sem antes ser limpo. A água, derramada sobre os corpos, representava o abandono do pecado e o início de uma nova vida consagrada. Depois, Moisés começou a vesti-los com as vestes sagradas. Em Arão, colocou a túnica, o manto azul, o éfode adornado de ouro, o peitoral com as 12 pedras que representavam as tribos de Israel, e sobre a cabeça, o turbante de linho, no qual fixou a lâmina de ouro com as palavras: Santidade ao Senhor. Cada peça tinha um significado espiritual profundo. A túnica branca simbolizava a pureza. O cinto representava a prontidão no serviço. O éfode falava da autoridade sacerdotal. O peitoral carregava as tribos sobre o coração do sacerdote, lembrando que Arão intercedia pelo povo diante de Deus. E a inscrição Santidade ao Senhor proclamava que tudo naquele ministério era separado e dedicado unicamente ao Criador. Os filhos de Arão também foram vestidos com túnicas, cintos e taieras, cada um segundo sua ordem, pois todos participaram do serviço sacerdotal. O óleo da unção. Então, Moisés tomou o óleo da unção, preparado conforme a fórmula divina, e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. As mesas, o altar, os utensílios, a pia e a base, tudo foi aspergido com o óleo, e assim santificado ao Senhor. Depois, Moisés derramou o óleo sobre a cabeça de Arão e o ungiu, consagrando-o ao serviço sacerdotal. O óleo escorria por sua barba, descendo até as orlas das vestes, como o Salmo mais tarde descreveria. Como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, Salmo 1:3-3-2. A unção simbolizava o derramamento do Espírito Santo, a separação divina e a autoridade espiritual para ministrar diante do Senhor. Arão não era mais apenas irmão de Moisés, tornara-se o sumo sacerdote de Israel, mediador entre Deus e o povo. Os sacrifícios da consagração. Após a unção, vieram os sacrifícios sagrados. Primeiro, Moisés apresentou o novilho da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos impuseram as mãos sobre a cabeça do animal, um gesto que significava a transferência simbólica do pecado. O novilho foi morto, e Moisés tomou do sangue, colocando-o sobre os chifres do altar, purificando-o. O restante do sangue foi derramado na base do altar. A gordura, os rins e o lóbulo do fígado foram queimados sobre o altar, enquanto o restante do corpo foi queimado fora do acampamento, conforme o mandamento do Senhor. Em seguida, foi trazido o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos novamente impuseram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o imolou.
Ele aspergiu o sangue ao redor do altar e cortou o carneiro em pedaços, queimando-os completamente como holocausto de cheiro suave. Era um sacrifício de dedicação, símbolo da entrega total ao Senhor. Por fim, foi trazido o carneiro da consagração. Moisés pegou parte do sangue e colocou sobre a orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito. Fez o mesmo com os filhos de Arão. Esse gesto representava que o sacerdote deveria ouvir a voz de Deus, agir segundo a sua vontade e andar em seus caminhos. Depois, Moisés aspergiu o sangue ao redor do altar e queimou a gordura, o lóbulo do fígado, os rins e o peito do carneiro, conforme a ordem divina. Parte da carne e dos pães asmos foi colocada nas mãos de Arão e de seus filhos, e Moisés os moveu perante o Senhor, como oferta movida. Depois, queimou tudo sobre o altar, como cheiro suave e consagração ao Senhor. Moisés então pegou o óleo da unção misturado com o sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Assim foram santificados eles e suas roupas, consagrados para sempre ao serviço de Deus. A permanência no tabernáculo. Depois disso, Moisés ordenou que Arão e seus filhos permanecessem 7 dias à porta do tabernáculo da congregação, guardando a ordenança do Senhor e não se afastando. Durante esses dias, fariam as ofertas diárias e permaneceram em estado de consagração. Era um período de separação completa, uma preparação santa antes de iniciarem o ministério diante de toda a nação. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Como se fez neste dia, o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. À porta do tabernáculo ficareis dia e noite, por 7 dias. Pomba branca, o significado espiritual. Este capítulo nos revela o início do sacerdócio levítico, a ponte entre Deus e o homem. Cada gesto, cada roupa, cada gota de óleo e cada sacrifício tinham um propósito: mostrar que o serviço a Deus exige pureza, obediência e consagração total. Arão e seus filhos se tornaram símbolos vivos da mediação divina, precursores do sumo sacerdócio perfeito que viria em Cristo, o verdadeiro intercessor eterno. O óleo da unção e o sangue aspergido apontam para a dupla consagração do Espírito e do sacrifício, unindo o sagrado e o terreno. Assim termina o capítulo 8, com Arão e seus filhos revestidos, ungidos e separados, o tabernáculo purificado e o povo testemunhando a santidade do Deus que habita entre os homens. Levítico capítulo 10. O fogo estranho e a santidade do Senhor. E aconteceu que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, o que ele nunca lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Assim começa um dos momentos mais solenes e assustadores de toda a história do sacerdócio. O mesmo fogo que havia descido no capítulo anterior como sinal da aprovação divina, agora desce novamente, mas em juízo. Alta atenção: o pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não eram homens comuns. Eram filhos de Arão, recém-consagrados sacerdotes, que haviam testemunhado o fogo divino consumir o sacrifício e a glória de Deus encher o tabernáculo. Mas em meio ao fervor espiritual daquele momento, foram dominados pela imprudência e pela irreverência. Movidos talvez por entusiasmo, orgulho ou descuido, tomaram seus incensários e ofereceram fogo estranho, fogo não tirado do altar consagrado, não ordenado por Deus. O gesto pode ter parecido pequeno aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor, foi uma violação direta do sagrado.
Pois Deus havia estabelecido uma ordem clara: o fogo usado nos sacrifícios deveria vir somente do altar onde ele mesmo havia acendido as chamas. Eles misturaram o santo com o profano. Diante da santidade absoluta de Deus, não houve espaço para erro. O fogo do juízo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Em um instante, a chama divina os atingiu, e os dois caíram mortos diante do altar. O mesmo fogo que purificava o altar agora purificava o santuário de toda impureza humana. O povo ficou em silêncio. O temor de Deus caiu sobre toda a congregação. O altar, que ainda ardia com o fogo da aceitação, agora testemunhava a justiça divina. Pomba branca, a palavra de Moisés a Arão. Moisés olhou para o irmão e, com voz firme, disse: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. E diante de todo o povo serei glorificado. E Arão calou-se. Essa talvez seja uma das frases mais pudarussas e dularussas de toda a Escritura. Arão, o pai, o sumo sacerdote, vê seus filhos caírem mortos diante do altar, e não diz uma palavra. Ele entende. A santidade de Deus é perfeita, justa e inviolável. Aquele silêncio era adoração. Era o reconhecimento de que o Deus Santo não faz acepção de pessoas, nem mesmo dos filhos do sumo sacerdote. O retiro dos corpos. Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão, e ordenou que retirassem os corpos de Nadab e Abiú fora do acampamento. Eles os carregaram ainda vestidos com as túnicas sacerdotais, símbolo de um chamado que fora corrompido pela desobediência. Depois, Moisés advertiu Arão e seus filhos remanescentes, Eleazar e Itamar: Não descobrireis a cabeça, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venhas sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentaram o incêndio que o Senhor acendeu. A santidade do serviço sacerdotal exigia domínio, obediência e respeito total pela vontade divina. Mesmo em luto, os sacerdotes não podiam interromper o serviço de Deus. A proibição do vinho. Logo após a tragédia, o Senhor falou diretamente a Arão, e pela primeira vez as palavras divinas foram dirigidas ao sumo sacerdote. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrarem na tenda da congregação, para que não morram. Isso sugere que talvez Nadab e Abiú tivessem agido sob efeito de embriaguez ou euforia, o que os levou a agir com descuido diante do sagrado. Deus então estabelece uma regra eterna: o sacerdote deve manter sua mente lúcida, seu espírito sóbrio e seu coração reverente quando estiver diante dele. O motivo é claro: para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado. O sacerdote é mediador e mestre. Ele deve discernir, ensinar e guardar a santidade de Deus com sobriedade e clareza. O erro de Itamar e Eleazar. Mais tarde, Moisés verificou as ofertas e percebeu que a oferta pelo pecado do povo não havia sido comida pelos filhos remanescentes de Arão. De acordo com a lei, o sacerdote deveria comer dessa carne em lugar santo como símbolo de intercessão. Moisés se virou e perguntou: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é coisa santíssima? Deus a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação. Mas Arão respondeu com humildade e temor: Eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me aconteceram. Se eu hoje comer a oferta pelo pecado,
seria isso agradável ao Senhor? Moisés ouviu e se aquietou. Arão havia entendido que, naquele dia de juízo, sua tristeza e o clima de luto tornavam inadequado participar do banquete da oferta. Ele demonstrou discernimento e reverência, e o Senhor aceitou sua postura. O significado espiritual. O capítulo 10 é uma advertência eterna: a santidade de Deus não pode ser profanada. Servir ao Senhor exige pureza, obediência e temor. O fogo estranho representa qualquer adoração inventada, qualquer prática religiosa feita sem direção divina. O culto a Deus deve ser segundo sua vontade, não segundo o entusiasmo humano. Nadab e Abiú são lembrados como exemplo do perigo da irreverência. Eles estavam perto de Deus, mas não estavam obedientes. E a proximidade sem santidade é mortal. A tragédia também ensina que Deus não é apenas amor, ele é também justiça. Sua presença é gloriosa, mas também santa. E aqueles que ministram diante dele precisam fazê-lo com respeito, pureza e temor. Conclusão geral: Levítico 6 a 10. Do altar à santidade eterna. Os capítulos 6 a 10 de Levítico formam um poderoso retrato da relação entre Deus e seu povo, uma jornada do altar ao coração, da consagração ao juízo, da adoração à responsabilidade. Nestes capítulos, Deus revela três grandes verdades eternas. A santidade de Deus é inviolável. Desde as instruções do holocausto até a morte de Nadab e Abiú, o Senhor deixa claro que ele é absolutamente santo. O fogo no altar não pode se apagar, a oferta não pode ser impura, e o sacerdote não pode agir por conta própria. A santidade divina é perfeita e exige reverência em tudo o que toca o sagrado. O sacrifício é o caminho da comunhão. O sangue, a fumaça, a farinha sem fermento, o fogo contínuo, tudo aponta para o mesmo princípio: não há comunhão sem sacrifício. O altar é o lugar onde o pecado é perdoado, onde a vida é oferecida e onde a presença de Deus se manifesta. Cada sacrifício realizado em Levítico é uma sombra do sacrifício supremo de Cristo, o Cordeiro perfeito que ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. O serviço a Deus exige consagração e discernimento. Arão e seus filhos aprenderam que servir ao Senhor não é um ofício humano, mas um chamado divino. O óleo da unção representa o Espírito que consagra, o sangue representa a expiação que purifica, e o fogo representa a presença que aprova e sustenta. Aquele que serve ao Senhor deve ser sóbrio, vigilante e obediente, capaz de discernir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. O fogo que não se apaga. Do capítulo 6 ao 10, o fogo é o símbolo central. Ele começa como o fogo que arde continuamente no altar, sinal de devoção constante. Em seguida, se torna o fogo que desce do céu em aprovação, sinal de comunhão. E finalmente, o mesmo fogo se manifesta em juízo, sinal de santidade ofendida. Esse fogo é a própria presença de Deus entre os homens. Ele queima, purifica, consome e ilumina. Ele representa tanto a misericórdia quanto a justiça. A voz eterna do santuário. Esses capítulos nos ensinam que o culto a Deus não é mera forma ou emoção, mas relacionamento com o santo. Cada lei, cada oferta, cada ordem, revela um Deus que deseja comunhão, mas que só pode ser adorado em espírito, verdade e santidade. A história de Arão e de seus filhos ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o fogo do altar ainda deve arder no coração dos que servem ao Senhor. Não o fogo estranho da invenção humana, mas o fogo puro da obediência e da fé. Assim, de Levítico 6 a 10,
aprendemos que o Deus que habita entre nós é o mesmo ontem, hoje e eternamente santo. E o altar, o fogo, o sangue e a obediência continuam sendo o caminho pelo qual o homem se aproxima do Criador. Levítico capítulo 6. A lei do holocausto e das ofertas dadas ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto arderá sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar se manterá aceso continuamente. Assim começa o 6º capítulo de Levítico, onde o Senhor entrega a Moisés instruções detalhadas sobre os sacrifícios, os rituais e a santidade que deveria marcar cada gesto dos sacerdotes. Já não se tratava apenas de oferecer animais, tratava-se de um sistema sagrado, que representava a comunhão entre Deus e o homem, o perdão dos pecados e a constante lembrança da presença divina no meio do povo. Fogo. O holocausto contínuo. O holocausto era uma oferta totalmente queimada. Nada dela era comida, nada era retirado. Era um sacrifício inteiramente consagrado a Deus, símbolo da total entrega do homem ao Senhor. O fogo deveria arder sem jamais se apagar, alimentado dia e noite pelos sacerdotes. Isso representava a devoção constante que Israel deveria manter, o fogo da fé e da obediência, que jamais poderia ser deixado morrer. O sacerdote vestia suas vestes de linho sagrado e, com grande reverência, removia as cinzas do holocausto consumido pelo fogo. Depois, tirava as roupas santas e colocava outras para levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar limpo. Assim se preservava a pureza do altar e se respeitava o que havia sido santificado pelo fogo do Senhor. O texto reforça novamente: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar não era apenas um instrumento de culto, era o coração espiritual de Israel. Dele subia o aroma agradável das ofertas, símbolo da presença constante de Deus entre o seu povo. Arroz. A oferta de manjares. Depois o Senhor instrui Moisés quanto à oferta de manjares. Era uma mistura de farinha fina, azeite e incenso, que se levava diante do altar. Parte dela era queimada em memória perante o Senhor, e o restante era para os sacerdotes, que a comiam em lugar santo, dentro do átrio do tabernáculo. Mas havia uma regra importante: nada dela podia ser levedado. Assim como no pão da Páscoa, o fermento representava a corrupção e o pecado, e nas ofertas ao Senhor não podia haver símbolo de impureza. Tudo deveria ser puro, limpo, sem contaminação. O Senhor também ordena que quando um sacerdote fosse ungido para o seu ministério, deveria oferecer uma porção diária de farinha, metade pela manhã e metade à tarde, como oferta contínua. Essa porção era queimada totalmente sobre o altar, sem que nenhuma parte fosse comida. Era um sacrifício perpétuo de consagração, um lembrete diário do compromisso entre o sacerdote e Deus. Pomba branca. A oferta pelo pecado. Em seguida, o Senhor fala sobre a oferta pelo pecado, que era um dos mais profundos rituais de expiação. Quando alguém pecava, trazia ao sacerdote um animal sem defeito, e o sacerdote o sacrificava em lugar do pecador. O sangue era levado ao altar, aspergido nos lugares sagrados e o restante derramado na base do altar do holocausto. O sacerdote comia carne dessa oferta num lugar santo, pois ela era coisa santíssima. O ato de comer não era comum, representava a aceitação do sacrifício e a intermediação do perdão de Deus ao povo. Assim o pecado era removido, e a comunhão com o Senhor era restaurada. Mas o sangue e a gordura pertenciam somente ao Senhor, e ninguém poderia tocar neles de modo profano.
Se algo do sangue fosse aspergido em uma veste, ela deveria ser lavada cuidadosamente no santuário. Os utensílios usados para cozinhar a carne do sacrifício eram lavados e purificados, e se fossem de barro, deveriam ser quebrados, pois o barro absorvia o santo e não podia ser usado novamente. Essas instruções detalhadas não eram apenas regras ritualísticas. Eram lições espirituais profundas. A santidade de Deus é absoluta, e aquilo que o serve deve ser puro, consagrado e tratado com temor. O significado espiritual. O capítulo 6 de Levítico mostra que Deus é um Deus de ordem, pureza e santidade. Cada oferta, cada gesto, cada partícula do ritual tinha um propósito simbólico. O fogo que não se apaga representa a presença constante do Espírito de Deus no meio do seu povo. O sacerdote que remove as cinzas nos lembra de que devemos limpar continuamente o altar do nosso coração. A farinha sem fermento fala da pureza do caráter que Deus requer daqueles que o servem. Tudo o que é sagrado precisa ser tratado como sagrado. E no meio dessas leis, percebemos a misericórdia divina. Deus estava ensinando Israel a viver em santidade, mostrando que o perdão e a comunhão sempre estariam disponíveis, mas ao preço do sacrifício e da obediência. Levítico capítulo 7. A lei das ofertas pela culpa, pelo pecado e das ofertas pacíficas. E o Senhor falou novamente a Moisés, dizendo: Esta é a lei da oferta pela culpa, é coisa santíssima. Assim começa o 7º capítulo de Levítico, um dos mais detalhados sobre os sacrifícios que garantiam o perdão e a restauração da comunhão com Deus. Este capítulo revela o cuidado de Deus com cada aspecto da vida espiritual e social de Israel, mostrando que o perdão tinha forma, regra e sacralidade. A oferta pela culpa. A oferta pela culpa era semelhante à oferta pelo pecado, mas com um propósito específico: reparar o dano causado. Ela era feita quando alguém cometia uma transgressão contra o Senhor, seja em coisas sagradas, seja contra o próximo. O ofertante trazia um carneiro sem defeito ao sacerdote, como oferta pela culpa. O sangue era aspergido ao redor do altar, e a gordura, os rins e o lóbulo do fígado eram queimados sobre o fogo. Assim como nas outras ofertas, o sacerdote comia a carne em lugar santo, pois era coisa santíssima. Mas o que distinguia essa oferta das demais era o princípio de restituição. O pecador não apenas sacrificava um animal, ele também devia reparar o erro cometido, adicionando 1/5 do valor ao que havia sido lesado. Com isso, o perdão divino se manifestava em 2 níveis, espiritual e moral. Deus não apenas perdoava o pecado, ele também ensinava o homem a ser justo, restaurando o que foi quebrado. A oferta pelo pecado. Depois o Senhor reforça as instruções sobre a oferta pelo pecado, recordando que ela era extremamente sagrada. O animal sacrificado pelo pecado era imolado no mesmo lugar onde o holocausto era oferecido diante do Senhor, junto ao altar. Aquele que oferecia o sacrifício comia dele, mas sempre em lugar santo, dentro do átrio do tabernáculo. O texto sagrado enfatiza: toda coisa que tocar a carne dessa oferta será santa. Se o sangue tocasse uma veste, ela devia ser lavada dentro do santuário. O vaso de barro em que se cozinhava a carne devia ser quebrado, e se fosse de metal, lavado cuidadosamente e purificado com água. Era um lembrete constante de que o pecado contaminou tudo o que tocava e que o sagrado não podia ser misturado ao profano. O direito dos sacerdotes. O Senhor também estabeleceu, por meio de Moisés, quais partes das ofertas pertenciam aos sacerdotes.
A perna direita e o peito do animal das ofertas pacíficas deveriam ser entregues ao sacerdote que realizasse o sacrifício. Assim, cada sacerdote recebia a sua porção como reconhecimento do seu serviço diante do altar. Deus não esquecia daqueles que o serviam. Os sacerdotes, ao comerem das ofertas, participavam simbolicamente da mesa divina. Era uma comunhão santa, o homem se alimentando do que fora consagrado a Deus. A oferta pacífica. A oferta pacífica, ou oferta de comunhão, representava gratidão e paz entre o ofertante e o Senhor. Havia 3 tipos. A oferta de ação de graças, a oferta por voto cumprido e a oferta voluntária. No caso da ação de graças, o ofertante trazia pães sem fermento, bolos amassados com azeite e pães levedados, uma combinação que simboliza a plenitude da comunhão. Parte era oferecida ao Senhor, parte ao sacerdote, e o restante comido pelo ofertante e sua família. Era um banquete sagrado, onde a presença divina se manifestava como hóspede invisível. Mas havia regras rígidas. A carne da oferta de ação de graças deveria ser comida no mesmo dia. A carne da oferta votiva ou voluntária poderia ser comida no segundo dia, mas nunca no terceiro. Se fosse comida após determinado tempo, seria rejeitada, e quem a comesse levaria a culpa do pecado. Isso simbolizava que a comunhão com Deus é algo vivo e presente, não deve ser guardada, esquecida ou consumida fora do tempo certo. A relação com o Senhor é diária, fresca, renovada a cada manhã, como o maná no deserto. A pureza dos participantes. Deus também advertiu sobre a pureza de quem comia das ofertas pacíficas. Nenhum homem impuro, nenhum que houvesse tocado em coisa imunda, poderia participar do alimento santo. Quem ousasse fazê-lo, seria eliminado do meio do povo. A santidade de Deus exigia pureza não apenas no altar, mas também no coração dos que dele se aproximavam. O Senhor lembrava constantemente que sua presença não podia ser tratada com descuido. A proibição do sangue e da gordura. E o Senhor falou mais uma vez a Moisés, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra comereis. E nenhum sangue comereis, em qualquer das vossas habitações. A gordura pertencia ao Senhor, pois era a porção queimada no fogo do altar, símbolo daquilo que sobe a Deus como aroma suave. O sangue, por sua vez, era o símbolo da vida, e a vida pertence somente ao Criador. Comer sangue era profanar o símbolo mais sagrado da existência e por isso, era terminantemente proibido. Essas leis ensinavam o povo a reconhecer a vida como dom divino, e a respeitar o que é santo e inviolável. O legado das ofertas. Assim o capítulo 7 encerra a grande seção das leis sacrificiais. Cada tipo de oferta, o holocausto, a de manjares, a pelo pecado, a pela culpa e a pacífica, revelava um aspecto da relação entre Deus e seu povo. O holocausto falava da entrega total. A de manjares, da pureza. A pelo pecado e pela culpa, do perdão e da restauração. E a pacífica, da comunhão e da gratidão. Cada rito, cada símbolo, cada chama no altar apontava para a perfeição do sacrifício que um dia viria, o sacrifício supremo, no qual todas essas figuras se cumpririam plenamente. Assim termina o capítulo 7, um hino silencioso de obediência, pureza e comunhão, gravado nas páginas da santidade. Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e o novilho para a oferta pelo pecado,
e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e convoca toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. Assim começa o 8º capítulo de Levítico, um dia solene e inesquecível na história de Israel. O Senhor ordena que Moisés realize a cerimônia de consagração dos sacerdotes, no momento em que o ministério sacerdotal é estabelecido diante de toda a congregação. Era o cumprimento das instruções dadas anteriormente em Êxodo. Agora, o tabernáculo estava erguido, o altar pronto, e o povo aguardava em silêncio reverente o início do serviço sacerdotal. A reunião solene. Moisés, obediente à palavra de Deus, reuniu toda a congregação à porta do tabernáculo. O povo se juntou ao redor, observando o que seria um dos rituais mais impressionantes já vistos, a separação de homens comuns para o serviço direto do Deus Santo de Israel. Moisés, agindo como mediador e servo de Deus, apresentou Arão e seus filhos diante da assembleia. A atmosfera era de reverência e expectativa. Cada olhar se voltava para o altar, para o santuário, para a arca, o centro da presença divina. A purificação e as vestes sagradas. Primeiro, Moisés lavou Arão e seus filhos com água. Era o ato inicial da purificação, símbolo de que ninguém poderia se aproximar de Deus sem antes ser limpo. A água, derramada sobre os corpos, representava o abandono do pecado e o início de uma nova vida consagrada. Depois, Moisés começou a vesti-los com as vestes sagradas. Em Arão, colocou a túnica, o manto azul, o éfode adornado de ouro, o peitoral com as 12 pedras que representavam as tribos de Israel, e sobre a cabeça, o turbante de linho, no qual fixou a lâmina de ouro com as palavras: Santidade ao Senhor. Cada peça tinha um significado espiritual profundo. A túnica branca simbolizava a pureza. O cinto representava a prontidão no serviço. O éfode falava da autoridade sacerdotal. O peitoral carregava as tribos sobre o coração do sacerdote, lembrando que Arão intercedia pelo povo diante de Deus. E a inscrição Santidade ao Senhor proclamava que tudo naquele ministério era separado e dedicado unicamente ao Criador. Os filhos de Arão também foram vestidos com túnicas, cintos e taieras, cada um segundo sua ordem, pois todos participaram do serviço sacerdotal. O óleo da unção. Então, Moisés tomou o óleo da unção, preparado conforme a fórmula divina, e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. As mesas, o altar, os utensílios, a pia e a base, tudo foi aspergido com o óleo, e assim santificado ao Senhor. Depois, Moisés derramou o óleo sobre a cabeça de Arão e o ungiu, consagrando-o ao serviço sacerdotal. O óleo escorria por sua barba, descendo até as orlas das vestes, como o Salmo mais tarde descreveria. Como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, Salmo 1:3-3-2. A unção simbolizava o derramamento do Espírito Santo, a separação divina e a autoridade espiritual para ministrar diante do Senhor. Arão não era mais apenas irmão de Moisés, tornara-se o sumo sacerdote de Israel, mediador entre Deus e o povo. Os sacrifícios da consagração. Após a unção, vieram os sacrifícios sagrados. Primeiro, Moisés apresentou o novilho da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos impuseram as mãos sobre a cabeça do animal, um gesto que significava a transferência simbólica do pecado. O novilho foi morto, e Moisés tomou do sangue, colocando-o sobre os chifres do altar, purificando-o. O restante do sangue foi derramado na base do altar. A gordura, os rins e o lóbulo do fígado foram queimados sobre o altar, enquanto o restante do corpo foi queimado fora do acampamento, conforme o mandamento do Senhor.
Em seguida, foi trazido o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos novamente impuseram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o imolou. Ele aspergiu o sangue ao redor do altar e cortou o carneiro em pedaços, queimando-os completamente como holocausto de cheiro suave. Era um sacrifício de dedicação, símbolo da entrega total ao Senhor. Por fim, foi trazido o carneiro da consagração. Moisés pegou parte do sangue e colocou sobre a orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito. Fez o mesmo com os filhos de Arão. Esse gesto representava que o sacerdote deveria ouvir a voz de Deus, agir segundo a sua vontade e andar em seus caminhos. Depois, Moisés aspergiu o sangue ao redor do altar e queimou a gordura, o lóbulo do fígado, os rins e o peito do carneiro, conforme a ordem divina. Parte da carne e dos pães asmos foi colocada nas mãos de Arão e de seus filhos, e Moisés os moveu perante o Senhor, como oferta movida. Depois, queimou tudo sobre o altar, como cheiro suave e consagração ao Senhor. Moisés então pegou o óleo da unção misturado com o sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Assim foram santificados eles e suas roupas, consagrados para sempre ao serviço de Deus. A permanência no tabernáculo. Depois disso, Moisés ordenou que Arão e seus filhos permanecessem 7 dias à porta do tabernáculo da congregação, guardando a ordenança do Senhor e não se afastando. Durante esses dias, fariam as ofertas diárias e permaneceram em estado de consagração. Era um período de separação completa, uma preparação santa antes de iniciarem o ministério diante de toda a nação. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Como se fez neste dia, o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. À porta do tabernáculo ficareis dia e noite, por 7 dias. Pomba branca, o significado espiritual. Este capítulo nos revela o início do sacerdócio levítico, a ponte entre Deus e o homem. Cada gesto, cada roupa, cada gota de óleo e cada sacrifício tinham um propósito: mostrar que o serviço a Deus exige pureza, obediência e consagração total. Arão e seus filhos se tornaram símbolos vivos da mediação divina, precursores do sumo sacerdócio perfeito que viria em Cristo, o verdadeiro intercessor eterno. O óleo da unção e o sangue aspergido apontam para a dupla consagração do Espírito e do sacrifício, unindo o sagrado e o terreno. Assim termina o capítulo 8, com Arão e seus filhos revestidos, ungidos e separados, o tabernáculo purificado e o povo testemunhando a santidade do Deus que habita entre os homens. Levítico capítulo 10. O fogo estranho e a santidade do Senhor. E aconteceu que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, o que ele nunca lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Assim começa um dos momentos mais solenes e assustadores de toda a história do sacerdócio. O mesmo fogo que havia descido no capítulo anterior como sinal da aprovação divina, agora desce novamente, mas em juízo. Alta atenção: o pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú não eram homens comuns. Eram filhos de Arão, recém-consagrados sacerdotes, que haviam testemunhado o fogo divino consumir o sacrifício e a glória de Deus encher o tabernáculo. Mas em meio ao fervor espiritual daquele momento, foram dominados pela imprudência e pela irreverência. Movidos talvez por entusiasmo, orgulho ou descuido,
tomaram seus incensários e ofereceram fogo estranho, fogo não tirado do altar consagrado, não ordenado por Deus. O gesto pode ter parecido pequeno aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor, foi uma violação direta do sagrado. Pois Deus havia estabelecido uma ordem clara: o fogo usado nos sacrifícios deveria vir somente do altar onde ele mesmo havia acendido as chamas. Eles misturaram o santo com o profano. Diante da santidade absoluta de Deus, não houve espaço para erro. O fogo do juízo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Em um instante, a chama divina os atingiu, e os dois caíram mortos diante do altar. O mesmo fogo que purificava o altar agora purificava o santuário de toda a impureza humana. O povo ficou em silêncio. O temor de Deus caiu sobre toda a congregação. O altar, que ainda ardia com o fogo da aceitação, agora testemunhava a justiça divina. Pomba branca, a palavra de Moisés a Arão. Moisés olhou para o irmão e, com voz firme, disse: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. E diante de todo o povo serei glorificado. E Arão calou-se. Essa talvez seja uma das frases mais puldarussas e dularussas de toda a Escritura. Arão, o pai, o sumo sacerdote, vê seus filhos caírem mortos diante do altar, e não diz uma palavra. Ele entende. A santidade de Deus é perfeita, justa e inviolável. Aquele silêncio era adoração. Era o reconhecimento de que o Deus Santo não faz acepção de pessoas, nem mesmo dos filhos do sumo sacerdote. O retiro dos corpos. Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão, e ordenou que retirassem os corpos de Nadab e Abiú fora do acampamento. Eles os carregaram ainda vestidos com as túnicas sacerdotais, símbolo de um chamado que fora corrompido pela desobediência. Depois, Moisés advertiu Arão e seus filhos remanescentes, Eleazar e Itamar: Não descobrireis a cabeça, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venhas sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentaram o incêndio que o Senhor acendeu. A santidade do serviço sacerdotal exigia domínio, obediência e respeito total pela vontade divina. Mesmo em luto, os sacerdotes não podiam interromper o serviço de Deus. A proibição do vinho. Logo após a tragédia, o Senhor falou diretamente a Arão, e pela primeira vez as palavras divinas foram dirigidas ao sumo sacerdote. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrarem na tenda da congregação, para que não morram. Isso sugere que talvez Nadab e Abiú tivessem agido sob efeito de embriaguez ou euforia, o que os levou a agir com descuido diante do sagrado. Deus então estabelece uma regra eterna: o sacerdote deve manter sua mente lúcida, seu espírito sóbrio e seu coração reverente quando estiver diante dele. O motivo é claro: para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado. O sacerdote é mediador e mestre. Ele deve discernir, ensinar e guardar a santidade de Deus com sobriedade e clareza. O erro de Itamar e Eleazar. Mais tarde, Moisés verificou as ofertas e percebeu que a oferta pelo pecado do povo não havia sido comida pelos filhos remanescentes de Arão. De acordo com a lei, o sacerdote deveria comer dessa carne em lugar santo como símbolo de intercessão. Moisés se virou e perguntou: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é coisa santíssima? Deus a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação.
Mas Arão respondeu com humildade e temor. Eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me aconteceram. Se eu hoje comer a oferta pelo pecado, seria isso agradável ao Senhor? Moisés ouviu e se aquietou. Arão havia entendido que, naquele dia de juízo, sua tristeza e o clima de luto tornavam inadequado participar do banquete da oferta. Ele demonstrou discernimento e reverência, e o Senhor aceitou sua postura. O significado espiritual. O capítulo 10 é uma advertência eterna: a santidade de Deus não pode ser profanada. Servir ao Senhor exige pureza, obediência e temor. O fogo estranho representa qualquer adoração inventada, qualquer prática religiosa feita sem direção divina. O culto a Deus deve ser segundo sua vontade, não segundo o entusiasmo humano. Nadab e Abiú são lembrados como exemplo do perigo da irreverência. Eles estavam perto de Deus, mas não estavam obedientes. E a proximidade sem santidade é mortal. A tragédia também ensina que Deus não é apenas amor, Ele é também justiça. Sua presença é gloriosa, mas também santa.